Nossa luta está rendendo resultados. O Ministério Público Federal entra com uma recomendação de 300 metros cúbicos diário para Três Marias. Houve no dia 21 uma audiência pública na Câmara Municipal em Três Marias, onde foram convidados oficialmente CEMIG, ONS e ANA, e não apareceu ninguém. Apareceram os ribeirinhos, as pessoas interessadas, os vereadores e etc, etc, mas não apareceu nenhum desses órgãos que seriam os principais interlocutores para discutir esse assunto. O que aconteceu? Aconteceu que o Ministério Público entrou com uma recomendação firme. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, no final do vídeo você vai ver, eu vou deixar a descrição, porque essa recomendação ela vem em PDF com quase 7 páginas. Eu gravei também um pequeno vídeo onde eu resumi tudo. Deixa ligado aí no seu celular e escuta o que foi que o Ministério Público determinou. A determinação foi firme e foi forte. Diversas coisas, nós vamos falar sobre isso. Só peço para vocês o seguinte, como esse nosso trabalho, essa nossa luta em relação à vazão alta, baixa de Três Marias, eu peço a vocês que compartilhem. Nossa luta está dando certo. Então eu peço a vocês, no vídeo, clica no gostei. O YouTube entende e joga para mais pessoas. É preciso que mais e mais pessoas tenham conhecimento dessa recomendação que foi feita, para que quanto mais pessoas estiverem engajadas nessa luta, a pressão é maior. Lembra que eu falei no último vídeo, gravei até daqui, que quando a gente fizesse mais pressão, uma hora ia aparecer alguém, nem que fosse preciso fazer passeata, etc, etc, mas não foi preciso. Da reunião, uma das coisas que o Ministério Público Federal determinou, primeiro, Três Marias, esses 3 órgãos têm 10 dias para apresentar um relatório dos 12 últimos meses, do último ano, se por acaso foi cumprida a norma de vazão mínima máxima. Nesse relatório ele está pedindo para que seja olhada, principalmente do trecho Três Marias até Barra do Rio de Janeiro, a quantidade o volume, o que aconteceu, o Ministério Público já sabe de tudo, ele falou tudo, olha, o pescador ficou encalhado, não teve peixe, não tem como, alguma coisa tem que ser feita, mas não tinha ninguém lá para responder. Então, prestem bem atenção, o Ministério Público Federal mostrou tanto o conhecimento que ele tem e os dados que ele pegou com os ribeirinhos ali, ele sabe da criação de tilápia na represa, onde aproximadamente 3 mil quilos, 3 toneladas de ração são jogadas dentro da represa todo dia. Então, quando o rio está baixo, essa água desce, ela já desce poluída, ela já vem de lá misturada com uma série de coisas. Outra coisa, o Ministério Público sabe o que afeta para as pousadas, para os pescadores e uma série de coisas. Observem que eu estou falando desse pedaço aqui, que foi onde nós começamos a nossa briga. Então, o gráfico está aqui, você vai ver. Nesse último vídeo eu mostrei uma espuma amarela descendo São Francisco. Isso era a razão de que da água está sendo remexida no fundo. Bom, só que um detalhe interessante. O detalhe é que mesmo a gente reclamando, falando, eles fazem como querem. Eu vou preparar um resumo depois dessa audiência pública que teve lá, que vocês vão ver a fala dos pescadores, a reclamação que eles fazem, mas eles não só reclamam, eles mostram o porquê e mostram o que está acontecendo. Agora, um detalhe curioso que vocês não sabiam, muitos de vocês não sabiam, a represa de Três Marias tem 60 anos ou um pouquinho mais. Ela não tem licença ambiental até hoje. A licença ambiental de Três Marias está em andamento. Quem sabe que para concluir esse licenciamento, o governo dá essa licença, não seja exigido que ela mantenha uma vazão mínima diária de 250 a 300, não sei. Está na hora. Agora, veja bem, todo mundo esteve na reunião. No início eles falaram que foi uma audiência vazia. Não, não foi vazia. Os interessados estavam lá. Só não foram as pessoas que foram convidadas formalmente. ANA, ONS e CEMIG, não apareceu ninguém. O pessoal ficou de carão. Eu acho isso uma falta de respeito, uma falta de consideração. Mas, então é o seguinte, acompanhe, você vai ver o link aí, abre, leia com calma, ou então abre o vídeo que eu estou falando, onde eu fiz a leitura, que aí você vai ter uma ideia direitinho do que está acontecendo. Vamos acompanhar os próximos passos, porque muita coisa ainda vem por aí. Só que é o seguinte, muito obrigado a vocês que lutaram junto comigo, que
que estão lutando junto comigo e estão fazendo as coisas começar a acontecer. Uma hora tinha que dar certo, né? A gente não pode deixar esse rio à mercê de outras funções, tá? E eu não falei do detalhe, hein? Solta pro vapor, fecha pro vapor. Solta pro vapor, solta pro vapor. Esse abre e fecha para dar passeio de vapor aqui embaixo, que é a intenção, e também para poder manter ele dentro d'água do jeito que ele está ali, isso está prejudicando as pessoas. Em benefício de uma coisa, vocês estão prejudicando uma comunidade inteira. Bom, como eu comentei com vocês, você pode ver a partir de agora, então, eu vou fazer uma leitura, mas vocês tenham paciência, são detalhes e dados importantes que todos precisam ter conhecimento, inclusive para vocês terem uma ideia do que foi pedido, o que foi recomendado. O Ministério Público veio com força e mostrou para todo mundo as coisas que estavam acontecendo. Então eu vou ler para vocês terem noção do que é, até onde chegou e o que pegou. A recomendação é de número 48/2025. Tem um número, Ministério Público Federal, tá? A Procuradoria da República foi feito esse registro no município de Sete Lagoas, e essa recomendação diz o seguinte: o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República, que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, segundo, ambos da Constituição da República, artigo 6º, 20 da Lei Complementar número 75/93, artigo 4º, aí vem os detalhes importantes que eu quero que vocês, por favor, fiquem atentos. Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencialmente sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para presentes e futuras gerações. Artigo 225, caput da Constituição Federal, devendo o poder público garantir efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente controlado. Considerando que tramita perante esse segundo ofício da Procuradoria da República de Sete Lagoas, aqui vem o número, que busca acompanhar o sistema energético de Três Marias com enfoque na segurança da barragem e no controle realizado da vazão do curso d'água durante o período de controle de secas e cheias no São Francisco, com vista a garantir a segurança da população e a vazão adequada para os múltiplos setores que utilizam o RFF na jusante da usina hidroelétrica. Considerando que a usina hidroelétrica de Três Marias desempenha papel fundamental na regulação das vazões do Rio São Francisco e que as alterações bruscas na defluência geram impactos ambientais significativos sobre a ictiofauna e os impactos sociais sobre os pescadores, ribeirinhos e aqueles que exploram o rio para turismo e lazer. Considerando que as principais consequências para a fauna são a redução do habitat aquático, com a diminuição do espaço vital para os peixes, invertebrados e plantas aquáticas, com formação de poças isoladas e risco de mortandade. Considerando que a baixa vazão provoca a interrupção dos deslocamentos dos peixes na região e dos ciclos reprodutivos em espécies migratórias, como o dourado, que não fazem a desova adequadamente, pois dependem de vazões adequadas para migração e reprodução. Considerando que um menor fluxo de água aumenta a concentração de poluentes e proliferação das algas. Considerando que as alterações térmicas geradas pela baixa vazão modificam a temperatura da água, afetando espécies nativas e favorecendo as espécies invasoras. Considerando que mamíferos e aves aquáticas sofrem com a redução de água e alimentos, gerando graves impactos na fauna terrestre existente às margens do rio. Considerando que a repetição de eventos, como os que vêm acontecendo, compromete a resiliência ecológica, podendo causar o colapso das cadeias alimentares. Considerando os graves danos gerados aos serviços ecossistêmicos e de impacto social da baixa vazão, já que a redução de recursos afeta a fauna que sustenta atividades humanas,
como a pesca, trazendo enorme prejuízo às comunidades ribeirinhas. Considerando que a barragem do Rio São Francisco, construída por Juscelino Kubitschek, foi pensada e criada para garantir principalmente o afluxo controlado da água a jusante, promovendo com o controle da vazão a segurança hídrica mínima e a prevenção de enchente. Considerando o uso múltiplo das águas de forma integrada e sustentável e que a gestão da defluência deve equilibrar as necessidades energéticas com a proteção da fauna, da integridade ecológica, da saúde e do sustento das populações que vivem há décadas de atividades ligadas ao Rio São Francisco. Considerando que a vazão insuficiente prejudica diretamente aqueles que tiram do Rio São Francisco o seu sustento, como os pescadores, as comunidades ribeirinhas e os pequenos empreendedores das pousadas. Considerando que a baixa vazão é nefasto para o turismo no município de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, afastando os turistas que movimentam o comércio e a rede hoteleira nos finais de semana. Considerando que a produção de energia sustentável, verde e limpa não pode se sobrepor completamente aos interesses de toda uma população, dos setores comerciais envolvidos e ao equilíbrio do meio ambiente. Considerando que a baixa vazão no trecho entre a barragem e a Barra do Rio de Janeiro torna completamente inviável qualquer prática pesqueira e de navegação. Considerando o grande volume na produção de tilápias em tanques-redes dentro do lago, com despejo de 300 toneladas dia de ração jogada diretamente no reservatório, causando potencial poluição que agrava ainda mais a situação do Rio São Francisco em situações de baixa vazão. Considerando que compete ao Ministério Público Federal expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção das providências cabíveis, artigo 6º, 20 da Lei Complementar 75/93. Considerando, por fim, que a recomendação é um importante instrumento que dispõe o Ministério Público Federal para haver respeitado o ordenamento jurídico sem que haja necessidade da judicialização de eventuais conflitos, alertando os seus destinatários sobre a existência das normas vigentes e da necessidade de seu estrito cumprimento sob pena de responsabilização. Considerando, enfim, a realização da audiência pública na Câmara Municipal de Três Marias, na data de 21/5/25, onde foram apresentados os graves problemas que a baixa vazão do Rio São Francisco está acarretando à população e no meio ambiente equilibrado e que não contou com a participação da Agência Nacional das Águas, ANA, do Operador Nacional do Sistema, ONS, e da CEMIG, não obstante, formalmente convidados, que as ausências da Agência Nacional das Águas, ANA, do Operador Nacional do Sistema, ONS, e da CEMIG, impediu o debate de ideias e a busca de uma solução para o equilíbrio entre a produção energética e a sobrevivência dos múltiplos setores que vivem a jusante da barragem. Que as ausências da Agência Nacional das Águas, ANA, do Operador Nacional do Sistema, ONS, e da CEMIG, impediu o fornecimento dos dados necessários para que a população de Três Marias e de São Gonçalo do Abaeté entendam os motivos da baixa vazão do Rio São Francisco. Que as ausências da Agência Nacional das Águas, ANA, do Operador Nacional do Sistema, ONS, e da CEMIG impediu que fossem apresentados os motivos para a brusca defluência, com grande diferença entre vazão mínima e vazão máxima registrada em um único dia, razões todas pelas quais, em atuação preventiva, esse órgão ministerial resolve recomendar à Agência Nacional das Águas, ANA, ao Operador Nacional, ONS, e à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, que de forma imediata, primeiro, promova a manutenção da vazão mínima de 300 metros cúbicos
por segundo, de forma contínua e não como média diária, enquanto o estudo elaborado pelo Comitê de Bacia de São Francisco, relativo à vazão necessária para o equilíbrio entre a produção energética e o interesse de toda a população e setores comerciais envolvidos, seja concluído. 2. Apresentem todos os dados dos últimos 12 meses que comprovem que a vazão do reservatório do Lago de Três Marias nunca esteve abaixo da vazão mínima obrigatória. 3. Apresentem as razões aptas a justificar o motivo do Rio São Francisco, no trecho entre o reservatório e a Barra do Rio de Janeiro, ter apresentado vazões tão baixas a ponto de inviabilizar a pesca e a navegação. A partir da data da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e que, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão. Faz-se em positivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou iniciativas de outra natureza. Fica concedido aos destinatários o prazo de 10 dias para informar o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para seu cumprimento. Em caso de impossibilidade de cumprimento das disposições acima elencadas, deverão ser apresentadas as razões do descumprimento devidamente fundamentadas no mesmo prazo fixado. Encaminhe-se cópia desta recomendação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para publicação. 7 Lagoas e a data da assinatura. Quem assina é Frederico Pellucci, Procurador da República. Então está aí, meus amigos, na íntegra, o que foi determinado pelo Ministério Público Federal, a ANA, a ONS e a CEMIG. Ei, você aí, esqueceu do like? Clica no gostei, uai! Ajuda-nos a ir mais longe nas margens do São Francisco. Também compartilha. Obrigado, viu? Dedo no like, Barranqueiro, Aparício Mansur.